Sua Bíblia, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 42. Marcos, capítulo 10, versículo 42. Diga assim comigo: eu preciso saber o que é ser servo. Eu preciso aprender e saber e entender o que é ser servo. Amém? Achou aí o texto? Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Diga graças a Deus. Diga assim comigo: Jesus, fale comigo e que a tua palavra entre no meu coração. Use o pastor. Abençoe ele, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Então, queremos ser abençoados. Olha, apareceu. Queremos ser abençoados. E tem um caminho para isso. E o caminho é o caminho da virtude de ser servo. E é uma virtude. E é algo tão especial da parte de Deus, porque é aquilo que nos assemelha a Jesus. É aquilo que nos aproxima realmente de Deus. É aquilo que vai trazer sentido para a vida da gente e propósito. Aqui na passagem Jesus fala sobre o esquema do mundo e o esquema de Deus. No mundo é o seguinte, ele fala aqui, né, olha, vocês que são governantes, aqueles que lideram, são considerados pessoas importantes, pessoas que se sobrepõem a outras, que dominam, exercem poder sobre as pessoas. Então, assim, um sinal obrigado, minha irmã, um sinal de crescimento para o mundo, ou de bênção, de conquista, é você estar acima de todos, de você ser de destaque. Só que Jesus fala, com vocês não vai ser assim. Entre vocês, aquele que quiser ser como o maior, vai precisar entender que vai ter que ser como um servo. E ele reforça, eu estou aqui, Jesus falando, eu vim aqui, o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio, disse, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E aqui, amados, essa palavra é muito oportuna, num culto como esse. Nós acabamos demos continuidade a um projeto de vida muito especial, que é Avante, Avante sem parar. Passamos por 12 dias de oração. Cadê o povo que orou aqui? E estamos no início do ano. E é muito importante que a gente não perca o foco e o direcionamento que o Senhor tem para as nossas vidas. Querendo ou não, amados, o caminho que vai nos levar à verdadeira bênção vai passar pelo entendimento da palavra de Deus. E a verdadeira bênção aqui se está a entender o seguinte: eu tenho que aprender e ser servo, compreender o que significa isso e o que é ser servo.
E é interessante que a gente fala assim, então, pastor, eu quero ser um servo de Deus, porque eu estou aqui para servir a Deus. Amém? Estou aqui para servir a Deus. Tem gente que fala até assim, eu estou aqui para servir a Deus e não ao homem. Alguém já ouviu falar isso? Só 2 pessoas, né? Tem gente que fala assim, eu não estou aqui para servir o homem, estou aqui para servir. Aí vem, amados, quando a gente fala isso, possivelmente é que talvez não tenhamos entendido a própria palavra de Deus. Porque olha o que Pedro fala lá na sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Diz o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir a quem? Eita, é para servir a quem? Administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Percebeu? Entendemos aqui que assim como a adoração a Deus, o louvor a Deus, o servir a Deus, vai passar também pela forma como eu relaciono com quem está perto de mim. Se eu digo que amo a Deus, o meu amor a Deus vai ter que passar pela forma como eu trato os meus irmãos. E se eu digo que eu sirvo a Deus, eu acabo servindo a Deus também servindo aos meus irmãos. Não sou eu que estou dizendo isso, é o Senhor. Entende? E o próprio Jesus, só reforçando. Lá, Paulo fala em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que Jesus é a maior referência. Ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A grandeza de Cristo se manifestou pela sua capacidade de ser humilde e de servir. Amém? Quero ser abençoado, quero ser o primeiro, então eu quero ser servo, eu quero servir ao Senhor. Aí, veja só, nós acabamos por esbarrar em uma questão. Você já reparou como é cada vez mais difícil disso acontecer? Nos nossos 12 dias de oração, falando sobre ministério, Deus tratou aqui. É tão delicado isso, que Jesus, ele olha para as multidões e diz que se move de íntima compaixão pelas multidões, porque estavam como ovelhas sem pastor. E aí Jesus diz assim, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai para o Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a seara. Porque Jesus, ele já observa isso. Porque a maioria de nós, amados, a maioria de nós quer o destaque ou quer ser servido. Servir é mais delicado. Mais delicado para aqueles que ainda não receberam Cristo de verdade e não entendem a grande bênção que é. Pessoas que têm dificuldade de servir, é porque ainda falta 2 pontos principais sobre a vida dela. Primeiro é o amor e depois ser cheio do Espírito Santo. Só vai servir quem ama e quem tem o Espírito Santo. Porque é esse Espírito Santo que começa a tratar com a gente. Olhe lá, Gálatas capítulo 5, versículo 13 em diante. Diz assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, o que ele diz aí, irmãos? Vanessa, segure aí, porque só isso aqui já tem muito assunto para a gente tratar.
Olha só. Jesus libertou você? Estamos livres em Cristo Jesus? Pronto. Mas não podemos usar essa liberdade para a gente fazer o que a gente quer. Não foi para isso que Jesus nos libertou. Jesus nos libertou com um propósito. Sabe quando a nossa vida encontra propósito? Quando a gente está no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus vai passar pelo caminho de eu entender que eu preciso servir. Aí ele diz assim, contudo, aí ele diz assim, essa liberdade, se eu não sei lidar, eu vou dar ocasião à carne. E o que é a carne? A carne ainda são os resquícios da minha vontade, do meu querer. Quer saber? Não vou para a igreja hoje. Estou cansado. Vai ter um trabalho de oração. Estou cansado, vou dormir. Quem gosta de dormir aqui? Dormir é bom, né? É bom, gente. Mas cuidado que se eu chegar a pegar a gente dormindo vai ser complicado. A Bíblia diz, desperta tu que dormes. Não é desse sono que eu estou falando, não. É da falta da consciência de que nós precisamos estar atentos, porque há um plano de Deus para a minha vida, há um plano de Deus para a sua vida, e esse plano se manifesta quando eu me disponho a servir. Aí deixa eu dar continuidade aqui. Ele diz, para eu não dar liberdade, eu preciso servir uns aos outros por meio do amor. Só ênfase aqui, amor não é sentimento, amor é atitude. Se eu amo, eu demonstro. Se eu amo, eu faço. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Atitude. Servir o outro em amor. Isso é amor. Para servir eu tenho que amar meu irmão. Quem lembra daquela série? Só para descontrair. Ninguém lembra não, isso é muito velho. Família Dinossauro. Diga aí para o seu irmão, irmão, você tem que me amar. Não era o baby que falava, você tem que me amar. Mas você dá um trabalho, irmão, então, por isso que você tem que me amar. Por isso que eu te amo. Quem ama aqui o próximo? Oi. Preste atenção no serviço. Quem está entendendo? Amor. E escute. Bora, Vanessa, caminhando. Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento. Qual o mandamento, irmãos? Ame ao seu próximo como a você mesmo. Eu sirvo o meu irmão porque eu amo o meu irmão como eu me amo. O bem que eu quero para a minha vida, eu quero também para a vida do meu irmão. O mal que eu não quero para mim, não vou querer também para o meu irmão. Amém? Vamos, Vanessa. Mas isso aqui não tem não, viu, gente? Tem pessoal que se mordia. Você já viu um negócio desse? Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Isso não tem aqui não. Nem na tua casa. Em nome de Jesus. Vamos lá, Vanessa, 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito que é contra a carne, e eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Você entendeu aqui? Para servir a dificuldade. Por que às vezes tem tanta dificuldade? Porque falta o amor. E amor não é sentir. Por que você ainda não entrou no ministério infantil? Porque ainda não senti de entrar no ministério infantil. Não tem essa conversa aqui não. Por que você ainda não entrou no diaconato? Porque ainda não senti. Gente, a gente sente dor de barriga, dor de cabeça. Quando é para servir, não é sentir, é amar. E nem sempre fazer o que a gente quer fazer, mas fazer o que precisa ser feito. Porque nem Jesus veio fazer o que ele queria, ele foi para servir. Tem servos aqui. Amém? Só quem tem o amor vai entender. E o Espírito Santo vai ajudar a disciplinar essa nossa vontade
para que a gente aí então se submeta à vontade do Senhor. Porque quem tem o Espírito Santo é servo. Só cheio do Espírito Santo, principal marca, é servo. Pode olhar, quem é cheio do Espírito Santo é servo. Pode olhar para o seu irmão aí. Cheio do Espírito Santo. Profetize, irmão, em nome de Jesus. Né? Cheio do Espírito Santo. Meu Deus. Quem está entendendo essa palavra aí? Pastor, para que esse negócio servir? Olha, servir dá trabalho. Servir dá dor de cabeça. Servir não é tão simples assim. Hein, irmão? Mas é a melhor coisa que a gente faz. E detalhe, nós precisamos, independente, a gente tem que ser servo. Pastor, eu vim para o culto hoje, eu pensei que vinha uma palavra de vitória, de milagre para a minha vida. Aí a palavra hoje é para eu servir. Essa é a palavra de vitória e de milagre para a sua vida. Seja servo. Porque Jesus está voltando. E Ele vai, inclusive, medir a nossa vida por aquilo que a gente anda fazendo. Olha. Põe aí, Vanessa, Lucas. Dá até medo de ler, mas vou ler. Amém? Lucas 12, 35. Escute aí. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas lâmpadas. Como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, a fim de que possam abrir a porta imediatamente quando ele chegar e bater. De quem é que ele está falando aqui? Do Senhor Jesus. Esteja preparado, servindo. Bem-aventurados os servos, cujo Senhor, quando voltar, os encontrar vigiando. Oh, que coisa linda. Já imaginou Jesus voltar e todo mundo servindo aqui a Ele agora? Quando eu falo isso, não é só dentro da igreja, não. É na igreja, é na sua família, é no seu trabalho, é na rua. Alguém que precisa servir. Bem-aventurados. Em verdade lhes digo, olha o que acontece. Missionário daí, você que gosta dos detalhes, olha. Em verdade lhes digo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-los. Agora veja. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, escute, dependente se demora, se vai ser de noite ou de manhã, o importa é, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. É nisso aqui. Quando a gente vem para Cristo, amados, a gente não vem só para receber. Não pode ser assim. Quando eu sou alcançado por Cristo, eu sei que nesse alcance, Ele trata com a minha vida, Ele quer me restaurar, Ele quer me libertar, Ele quer me abençoar. Mas para que eu também seja como Ele, um servo, para que isso continue. Você só chegou até aqui, pode ter certeza, porque alguém um dia falou de Jesus para você. Alguém orou por você, alguém perseverou por você. Sabe, a igreja está aqui, temos muitas coisas para fazer, sim. Deus tem operado nesse lugar, graças à presença dEle e aos servos que Ele levanta nesse lugar, que entendem o porquê fazem, como fazem e para quem estão fazendo. Mas eu tenho que entender que isso é uma condição para a minha vida. Eu tenho sido servo. E será que eu entendo a bênção que é isso? E olha, eu falei isso hoje de manhã. Embora, porque aqui, pense aqui no povo que tem caráter. Pense no povo que é maduro. Não é o cara que foi preso, não. O povo que tem maturidade. Pense no povo abençoado. Então a gente não faz esperando receber. Porque quem faz isso é o pessoal lá fora. Que acha que tem que barganhar com... Ó, Senhor, sou os teus servos. Faz aí e agora. Cadê a minha bênção? Bora? Não. Embora ninguém faça isso, existe uma recompensa real para aqueles que são verdadeiros servos. Mas há uma condição para isso. E outra coisa, sabe quem é que vai te abençoar?
é o Pai. É o Deus que vê. É o Deus que sabe a tua vida. Ele vê você. Você vai ser honrado pelo Senhor. Isso aqui de Jesus, imagine, Ítalo, Jesus disse que quando ele me encontrar servindo, ele vai preparar a mesa, se vestir e vai me servir. Rapaz, vai ter confusão nessa hora. Mas é isso que ele está dizendo. Mas ele vai fazer isso exatamente, Douglas, porque ele me vê como um servo, porque eu sou servo, porque você é servo. Não é cargo, não, é condição. É qualidade de quem ama Jesus, é natural. Se Jesus é Senhor, nós somos servos. E aí ele fala lá, põe aí, Vanessa, por favor, já vou encerrar. João 12, 26. Toda vez que eu passo por esse versículo, Deus me trata muito. Escute só. Quem me serve, deve me seguir. Quem aqui vai servir Jesus? Quem serve a Jesus tem que seguir a Ele. E aí a gente lembra, mestre, quero ir com o Senhor. Aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então o servo, naturalmente, por seguir a Cristo, irmã Neide, ele não faz o que ele quer. Ele pega a cruz, a sua missão, a sua responsabilidade e segue a Jesus. Quem me serve deve me seguir. Escute, onde eu estou, ali o meu servo também deve estar. Opa! Quando Jesus estava ministrando, ele foi altamente criticado. Enquanto os fariseus estavam preocupados em pregar para crente, Jesus estava com ladrão, com leproso, com prostituta. Foi lá, onde ninguém ia. E disseram, se esse aí fosse profeta, sabia que está andando no meio de pecadores. Aí ele vem com a voadora logo. Quem está são não precisa de médico não. Quem está precisando de médico é quem está doente. Eu vim para os doentes. Quem serve vai estar onde Jesus está. Jesus, nós vamos estar onde existe a necessidade, onde existe a carência. Se Deus tem me dado muito ou pouco, se eu tenho condição de contribuir, de ajudar, de amenizar a dor de alguém, de levar a palavra, de levar um testemunho, um prato de comida, um abraço, uma oração. A igreja, ela não pode se centralizar dentro de espaços. Não, a igreja se alimenta dentro do espaço para ir lá fora levar o evangelho. Quem me serve deve me seguir. Onde eu estou, ali o meu servo também deve estar. Tenho certeza que numa hora dessa, Jesus estivesse aqui em carne, ele podia estar aqui na esquina evangelizando as prostitutas. Tenho certeza disso. Lá, ali perto do mercado, naquele pessoal que está deitado no papelão, Wellington, levando uma comida, fazendo um curativo numa pessoa que está machucada por aí. Você está entendendo? Quem está entendendo isso de verdade? E aí, escute aí. O meu Pai honrará aquele que me... Eita. Não vou nem dizer mais nada. Deus vai honrar aquele que serve a Cristo. É Deus que vai honrar. Ó, Deus vai te abençoar. Deus vai te prosperar. Vai abrir portas na tua vida. Você vai crescer, você vai melhorar e tal. Mas pelo amor de Deus, não permita que nenhuma conquista que você venha alcançar nesse mundo desvirtue você da sua primeira e mais importante função, a de servo. Pastor Luiz estava comentando num testemunho, não sei se o missionário estava comigo, de uma igreja lá, não sei se foi na Coreia.
Ele estava lá, rapaz, uma igreja que eu não sei se tinha umas 3.000 pessoas. Lá as igrejas é tudo assim, igual a nossa aqui, né? Rapaz, e aí ele chegou no intervalo de um culto, escute, viu? Aí saiu uma multidão que parecia final do jogo Flamengo, o pessoal saindo da igreja. E o Hélio, vinha outra turma entrando. Rapaz, chegou nesse intervalo, parou um carrão, parecendo uma espaçonave. O cara desceu da porta de trás, um senhorzinho, numa carreira ali tal. E aí estava com o pastor, disse, rapaz, ali deve ser, o cara está querendo se sentar lá na frente, né? Esse era um grande empresário, grande empresário. Ele chegou correndo, disse, sabe por quê? Ele era diácono, foi botar o fardamento dele e foi servir. Você está entendendo isso? Você está entendendo? Você está entendendo quando é que Deus nos honra? Quando nós sabemos o que é ser servo. Servo, ele não gosta de holofote. Os holofotes às vezes se voltam para ele, mas não é intencional. O servo, ele quer que Jesus vá e apareça no holofote. Sabe quando Jesus disse, se você fizer com a mão direita, que a esquerda não veja. A gente está num tempo, amados, que tudo se posta, né? A gente tem que tomar um cuidado com isso, sabe? Porque senão Jesus deixa de aparecer e quem vai aparecer é a gente. Não, quem me serve precisa me seguir. Onde eu estou, o meu servo deve estar. E quem me serve, meu Pai vai honrar. Que essa igreja seja uma igreja de servos. Que você seja o servo da tua família. Marido, o servo da esposa, a esposa a serva do marido. Entende isso? Entende o cuidado do servir na obra do Senhor. Ah, o pastor não me chamou. Ó, antes de eu pensar em chamar ou não te chamar, quem te chamou foi o Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando? Que possamos compreender a grandeza disso. Para este ano, amados, Deus tem colocado muitos projetos no meu coração. Tenho orado, já temos colocado diante do Senhor, e Deus já tem tratado comigo, vai dar certo. Sabe por quê? Porque tem muito servo aqui, e Deus vai multiplicar esses servos, para que a obra dele continue acontecendo, para que o Senhor continue honrando, para que essa igreja ela não perca o foco nunca, sabe? Servir. Isso é tão... Esqueci de falar isso no começo, Ítalo, né? Que até hoje as grandes empresas hoje trabalham na sua liderança com o princípio agora de liderança servidora, porque eles descobriram que aquele modelo antigo do chefe, da autoridade, fracassa. As pessoas hoje não fazem pelo que se fala, mas fazem por aquilo que se vê, é o exemplo. E quando nós olhamos para Cristo e o que Ele fez, se a gente seguir, esse é o caminho. É isso que faz a diferença. Às vezes falhamos, porque a gente quer ser servido. Esse é o problema. Só que para ser servido, há uma consequência. Eu colho aquilo que eu planto. Mas que, acima de tudo, eu repito isso, só para encerrar, Deus vai te abençoar muito, viu? Tu vai crescer muito, mas nunca esqueça, eu e você fomos chamados para servir. A função mais alta no reino de Deus é a de servo. Eis aqui o servo do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. E assim a gente caminha. Amém, amados? Essa é a palavra para nós hoje. Vamos orar um pouquinho? Para Deus ajudar?
Se fica em pé, por favor. Deus é bom.